O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que eu vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Nossa vida e nossa existência podem ser comparadas a um caminho. Todo caminho tem um ponto de partida, tem o seu desenvolvimento e tem o seu ponto de chegada. Entre o ponto de partida e o ponto de chegada, neste desenvolvimento, estão as diversas situações, circunstâncias e vicissitudes pelas quais eu e você passamos em nossa vida e em nossa existência. Para nós, cristãos católicos, o nosso ponto de partida é Deus. O nosso ponto de chegada é Deus. E o desenvolvimento que acontece entre o ponto de partida e o ponto de chegada, temos um condutor que nos conduz nesse caminho, Jesus, que disse para mim e para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Como disse, ao longo do nosso caminho, muitas coisas acontecem. Muitas vezes também existem diversas situações que querem nos desviar do caminho. A Sagrada Escritura, ela simplifica muito, exatamente para nos ajudar a compreender que só existem dois caminhos possíveis na minha vida e na sua: o caminho com Deus e o caminho sem Deus. Ou, simplificando ainda mais, o caminho do bem e o caminho do mal. Ou ainda, o caminho da vida e o caminho da morte. De tal modo que eu e você temos diante de nós uma proposta para a nossa vida, mas uma proposta que exige de mim e de você a escolha. Que caminho eu e você temos escolhido na nossa vida? Escolher o caminho do bem não significa escolher um caminho de isenção de problemas. Pelo contrário, muitas vezes eu e você experimentamos, quando fazemos a escolha pelo caminho do bem, da justiça e da verdade, o quanto eu e você, ao longo deste caminho, nos deparamos com a maldade, nos deparamos com as injustiças, nos deparamos com a mentira. De tal modo que a cada instante eu e você devemos renovar o nosso firme propósito de nos mantermos neste caminho, como disse, que para nós cristãos católicos tem um nome: Jesus. Ele disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele. No dizer de Jesus, nenhum de nós pode alcançar a felicidade verdadeira se não passarmos por Ele. A primeira leitura de hoje, ela é muito interessante. Ela é considerada o primeiro concílio da igreja. A própria palavra já diz muito para nós. Concílio, não é conselho, concílio. Concílio vem do verbo conciliar. Ora, eu e você buscamos a conciliação quando existem opiniões divergentes, quando existem ideias diferentes, compreensões diferentes. O grupo apostólico enfrentou uma primeira grande dificuldade
já nos primórdios da igreja, talvez algo com 15 anos de cristianismo, os seguidores de Jesus Cristo, oriundos do judaísmo, queriam impor sobre os seguidores de Jesus, oriundos do paganismo, a estrita observância da lei de Moisés. Os apóstolos se reuniram, discutiram a questão e chegaram a um posicionamento. E é muito interessante como eles apresentam este posicionamento conciliador. A paz havia sido perturbada no coração dos seguidores de Jesus oriundos do paganismo, porque os seguidores de Jesus oriundos do judaísmo, como disse, queriam impor a observância da lei de Moisés. A palavra impor para nós já diz muito. Nenhum de nós gosta de fazer nada por imposição. E por uma razão muito simples. Eu e você queremos viver na liberdade. Liberdade, não na libertinagem. Liberdade não significa que eu e você podemos fazer o que quisermos fazer. Não. Só existe liberdade verdadeira e autêntica para quem trilha a sua vida segundo a vontade de Deus. Porque fora da vontade de Deus, para quem acredita, não existe nem bem, nem justiça, nem verdade e muito menos liberdade. Qual foi a primeira decisão da igreja? Porque a igreja entendeu que era ela que tinha que decidir, mas ela não podia decidir sozinha. Peguem a primeira leitura, por favor. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis. Em outras palavras, o que eles pedem é algo possível de ser feito e não pode ser considerado como um fardo. O que é um fardo? É um peso. Muitos de nós, entre o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada, ao longo da nossa vida e da nossa existência, muitos de nós já não caminhamos, muitos de nós nos arrastamos. Por quê? Porque ao longo da nossa vida e da nossa existência, ao invés de estarmos colhendo liberdade, estamos colecionando fardos. Por isso que muitos de nós fazemos e temos fadiga para caminhar na vida de fé. Porque estamos pesados, estamos sobrecarregados, não por causa da palavra de Deus, mas por causa daquilo que eu e você queremos decidir para nós, isentando de nossa vida Deus. Em outras palavras, sem Deus na minha vida e na sua, há peso. Com Deus na minha vida e na sua, há cruz. E há uma diferença entre o peso que eu e você colocamos sobre os nossos ombros, ou sobre os ombros das pessoas, e a cruz que Deus coloca sobre os meus ombros e os seus ombros. O fardo, o peso que eu e você colocamos sobre nós e sobre as pessoas, achatam. A cruz que Deus nos concede, nos liberta. Não confundamos a cruz, que é a proposta de vida de um cristão. Quer ser meu discípulo? Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e me siga. Quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. Quem perde sua vida por causa de mim e do Evangelho vai encontrá-la. Então não façamos confusão entre a cruz do seguimento de Jesus, na minha vida e na sua, e os nossos fardos, os nossos pesos, que na maioria das vezes não vem de Deus, vem da nossa inconstância na vida, na existência e na nossa fé. A decisão que a igreja tomou foi uma decisão colegiada. Nós, o Espírito Santo e nós, decidimos isso. E deixaram os cristãos oriundos do paganismo livres para acolher ou não. Vejam um pouquinho mais à frente no versículo 29. Última linha. Vós fareis bem
se evitardes essas coisas. Fareis bem. Deixou os cristãos livres. Voltando à imagem do caminho, ponto de partida, desenvolvimento e ponto de chegada. Nosso ponto de chegada está retratado na segunda leitura, quase o final do livro do Apocalipse. Uma liturgia celestial, momento em que a igreja, nesta experiência da glória de Deus, da presença de Deus, exulta. Aquilo que está no final da nossa caminhada, São João no Apocalipse chamou de Jerusalém celestial. Eu e você podemos ter algumas dificuldades para compreender isso, porque a imagem vem da fé judaica. Um judeu, o que mais queria na vida, enquanto muitos de nós vamos começar o novo ano, aí a gente programa os nossos passeios. Queremos ir aqui, queremos ir ali, queremos fazer aquilo outro, e etc, etc, etc. Um judeu, na época de Jesus, o que queria todos os anos? Comparecer diante de Deus no Templo de Jerusalém. O objetivo anual de um judeu piedoso, principalmente daqueles que moravam distantes do templo, era ir ao templo. Por isso João usa a mesma imagem e diz: enquanto eu e você estamos peregrinando nesta vida, nós não estamos peregrinando sem um objetivo, sem uma finalidade, sem um ponto de chegada. O nosso ponto de chegada é Deus, é estar com Deus. E esse estar com Deus, na linguagem da segunda leitura, é ir na direção de Jerusalém celestial. E a Jerusalém celestial tem 12 portas, as 12 tribos de Israel. Tem 12 alicerces, os apóstolos. E a proposta é que eu e você, que acreditamos em Deus, por Cristo, com Cristo e em Cristo, um dia esperamos habitar esta cidade. É um modo plástico de dizer que o que eu e você esperamos encontrar no final de nossa vida é algo completamente novo e totalmente diferente de tudo aquilo que experimentamos ao longo da vida. E principalmente em relação à dor, ao sofrimento e à morte. O ser humano projeta para a plenitude do seu ser e da sua vida, que só pode acontecer a partir de nossa morte, esta esperança. Agora fica para mim e para você a provocação que Jesus fez no Evangelho. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Está diante de mim e diante de você o critério para eu e você avaliarmos como temos caminhado. Se temos caminhado na presença de Deus e de acordo com a vontade que Jesus deixou para nós. Como é que você conhece um juiz, um professor? Como é que você reconhece um médico, um bombeiro, um policial? Isto é, cada um de nós deveria ser reconhecido por algum sinal, correto? Pois bem, como é que eu e você temos sido reconhecidos pelos outros como cristãos? Basta carregar uma cruz no peito? Basta carregar a medalhinha do seu santo de devoção? Basta você carregar a medalhinha de Nossa Senhora? Nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Prova de amor maior não há que dar a vida pelo irmão. Este é o sinal distintivo, de tal modo que eu e você precisamos avaliar o quanto temos deixado o amor de Deus orientar a nossa vida. O quanto eu e você temos procurado fazer do amor de Deus o nosso alimento diário. Hoje é o 6º domingo da Páscoa. Domingo que vem celebraremos a ascensão do Senhor. Algo necessário, porque Jesus disse: é bom para vós que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Espírito Santo. E ainda disse mais: Jesus tinha pleno conhecimento
de que havia limites e limitações na sua ação, mas ele também tinha a certeza de que tudo aquilo que faltasse na minha vida e na sua, com relação à nossa instrução na fé, isso seria devidamente suprimido, quando ele disse: quando vier o Espírito, que enviarei de junto de meu Pai, ele vos ensinará tudo, então é mestre, e vos recordará tudo o que eu disse. Ele é memória. Eu e você não podemos viver a fé cristã sem este mestre. Santo Agostinho vai chamar o Espírito Santo de mestre interior. Quantas vezes eu e você não conseguimos tomar uma decisão na vida? Muitas vezes eu e você empacamos diante de certas situações, problemas, dificuldades. Não conseguimos dar um passo. Procuramos até as pessoas mais próximas de nós, mais esclarecidas, para que nos ajudem. E mesmo assim, ainda continuamos empacados. Por quê? Porque procuramos a solução em nós. Procuramos a solução nos outros e deixamos o Espírito Santo de fora. Preterimos a unção do Espírito. E eu concluo dizendo a vocês algo que eu aprendi de um bispo que me levou para o seminário, Dom José Carlos de Lima Vaz, que foi bispo auxiliar do Rio de Janeiro e foi bispo de Petrópolis. Ele me disse duas coisas que marcaram minha vida. Seminário, Leonardo, casa de homens, não de anjos. Não vá pensando que você vai encontrar anjos no seminário. Você vai encontrar homens. E onde está o ser humano, estão problemas. Segundo grande ensinamento que ele me deu: nunca tome uma decisão se o teu coração não estiver em paz. Você vai fazer besteira. Quantos de nós, antes de tomarmos uma decisão, avaliamos se estamos em paz? Pode experimentar na sua vida, isso dá certo. Pior é quando eu e você agimos por impulso. Aí sai de baixo. Fique para nós a imagem do caminho, ponto de partida, ponto de chegada, e entre o ponto de partida e o ponto de chegada, o desenvolvimento. Eu sou, disse Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Há uma meta para mim e para você, e essa meta é a felicidade eterna que nós chamamos de Deus. E enquanto isso, na nossa vida de comunhão com Deus, já podemos, enquanto estamos nesta vida e nesta existência, experimentar a presença de Deus, a ação de Deus na nossa vida, e principalmente, eu e você experimentamos a presença e a ação de Deus em nossa vida na força do amor. Vivamos nesta força e nos lembremos deste sábio conselho. Serviu para mim, tem servido para mim, e eu tenho uma quase certeza de que também pode servir para você. Nunca tome uma decisão se o teu coração não estiver em paz. Você vai fazer besteira.